Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui novamente para mais um Itã, para o meu projeto Lendas Africanas. Dessa vez, o Itã é do Odu Ejioko, e ele fala de uma das divinações que Ejioko recebeu de um de seus discípulos, né? Que, sem saber, ele seduziu a esposa do rei da morte. A morte é uma divindade masculina. Esse discípulo alertou Egiocô para evitar ter alguma coisa com a mulher amarela que estava para ser a rainha da morte. Então, essa mulher, num outro Itã, nós sabemos que o nome dela é Doença e casada com a morte. Ele foi alertado para dar um bode a Exu, mas Egiocô recusou, porque ele não tinha intenção alguma de ter nada com a mulher amarela, que era a esposa do Rei da Morte. Não muito tempo depois, o Rei da Morte enviou sua esposa, chamada Epipaiemi, com uma bolsa de dinheiro para comprar um bode para ele no mercado. Ao mesmo tempo, Egiocô tinha pensado melhor e resolveu então fazer o sacrifício, indo ao mercado para comprar ele mesmo o bode para oferecer a Exu. Aí, quando Epipaiemi chegou ao mercado, ela comprou um bode e uma quantidade de temperos e condimentos de cozinha e deixou as suas compras em sua barraca para ir olhar alguma outra coisa no mercado. Nesse meio tempo, Egiocô chegou no mercado e descobriu que o único bode que tinha no mercado havia sido comprado e estava amarrado na barraca de Epipaiemi. Ele foi para lá e não largou o bode, porque ele estava determinado que compraria o bode de quem quer que fosse. Logo em seguida, Epipaiemi chegou na sua barraca e encontrou aquele homem agarrado ao seu bode. E ela, especialmente naquele dia, estava muito bela, irresistivelmente bela. Disse a Egiocô que ela era a dona do bode, porque o seu marido, que era o rei da morte, tinha enviado ao mercado com essa missão de comprar o bode. Apesar desta revelação, Egiocô tomou o bode dela e o levou para sua casa. Indomavelmente, a mulher não largou a sua corda e combateu com Egiocô até que chegaram na casa de Egiocô. Chegando em casa, ele usou o bode para fazer o sacrifício para Exu e declarou seu amor para Epipaiemi. E estava anoitecendo, estava tarde, para Epipaiemi voltar para casa. Então ela não teve nenhuma opção a não ser passar a noite com Egiocô, que fez amor com ela durante a noite. Apesar de tudo, Epipaiemi avisou Egiocô das consequências de seus atos, porque ela estava certa de que Egiocô não poderia suportar a fúria do seu marido. Na manhã seguinte, vendo o rei da morte, vendo que a sua esposa não tinha retornado para casa, ele começou a questionar todo o povo. Ele foi ao mercado e tinha dito que ele estava lá questionando porque a sua esposa não tinha retornado para casa. Algumas pessoas lá disseram que viram que viram Epipaiemi combatendo com um outro moço, com um rapaz, a respeito de um bode. Era um homem negro, né, que as pessoas conheciam como sendo um dos filhos de Orumilá.
O rei da morte, então, enviou 2 mensageiros para a casa de Egiocô para alertá-lo que, por seduzir a sua esposa, estava ele mesmo, rei da morte, indo para sua casa dentro de 7 dias para tratar com ele. Foi naquele momento, quando Egiocô recebeu a mensagem, que ele se recordou do que o discípulo lhe havia dito na adivinação sobre o risco de seduzir a esposa do rei da morte. Sabendo que ele, Egiocô, estava indefeso em face do castigo que o aguardava, decidiu se conformar, se lamentar, parando de comer qualquer comida. No 5º dia, o Sonim, que era o irmão divino de Orumilá, decidiu visitar Egiocô. Chegando à sua casa, o encontrou fechado, aguardando a morte. O Sonim lhe disse para arranjar coragem e afirmar-se, e ele se ofereceu para ir e confrontar o rei da morte. O Sonim pediu a Egiocô para se vestir com o que ele usava para se transfigurar, e também pediu para usar o seu bastão de divinação e o seu boné. Ele vestiu a roupa, o boné, segurou o seu bastão em sua mão, e quando o Sonim chegou na casa do rei da morte, ele rapidamente reconheceu a casa, porque a casa era lavada diariamente com sangue humano. Ao entrar na casa, sentou-se na sala de entrada e exigiu ver o rei da morte, porque ele tinha vindo lhe prestar uma visita. Quando descreveram o visitante ao rei da morte, ele soube que fora Egiocô quem enviara o Sonim para ir e provocá-lo. Irado, a morte deu instruções para o visitante ser preso, executado e esquartejado em pedaços pequenos. Os seguidores da morte pegaram o visitante, bateram, cortaram em pequenos pedaços e peças, e os pedaços do corpo de Ossonim ficaram espalhados na encruzilhada. Quando seus executores voltaram para casa, Ossonim estava lá, sentado, esperando por eles. E assim que eles ouviram, Ossonim insistiu que não desperdiçassem o seu tempo, porque ele estava lá para ver o rei da morte. Estáticos, assustados, os mensageiros reportaram ao rei da morte que o visitante estava de volta na casa antes deles e depois que eles haviam matado e esquartejado em pedaços. A morte ordenou-lhes para matá-lo novamente e atirar os seus pedaços no rio para alimentar os peixes. Mais uma vez, eles pegaram o Sonim, mataram, esquartejaram seu corpo em vários pedaços pequenos e lançaram no rio. E quando voltaram para casa para avisar o rei da morte sobre a missão, quem é que eles encontraram lá? O Sonim, na sala, novamente, desta vez soltando fumaça, porque era muito difícil ver o rei da morte. Ele indagou se o feroz rei da morte estava com medo de ver uma divindade mais nova. Quando informaram a morte, de novo, da sua misteriosa ressurreição, a morte lhes disse novamente para cortá-lo mais uma vez, cozinhar os pedaços e jogá-los no incinerador, para serem queimados até virarem cinzas. Eles assim o fizeram. Mas antes que eles retornassem para casa, o Sonim estava mais uma vez lá, aguardando-os na sala, esbravejando, que entraria de penetra, se a morte continuasse se recusando a vê-lo. Sem saber exatamente o que fazer, a morte enviou os mensageiros para pedir a Ossonim, para dizer ao seu irmão, Orumilá, que ele havia cedido Epipaeme para Egiocô, para ficar em paz.
Quando eles narraram a mensagem ao Sonin, ele berrou que, para não criar uma confusão no céu, a morte deveria enviar um de seus mensageiros para acompanhá-lo a entregar a mensagem para seu irmão. Morte imediatamente concordou e enviou um de seus guarda-costas para acompanhar o Sonin e levar a mensagem até Gyokô. O Sonin também enviou uma mensagem para a morte, insistindo que ele lhe trouxesse Obi. Os Obi foram rapidamente enviados, mas o Sonin insistiu que a morte deveria sair para abri-los ele mesmo. Morte, então, não teve alternativa. Saiu, abriu os Obi, dando um pedaço para o Sonin, enquanto ele mesmo comia outro pedaço. O Sonin foi para casa com os pedaços de Obi restantes, depois de agradecer o Rei da Morte por sua hospitalidade. De volta, quando chegou, Egiocô não tinha palavras para expressar a gratidão, porque o Sonin conseguiu aquela proeza incomparável. Egiocô então invocou aquele discípulo que fez a divinação para ele, para cantar em louvor em meio a comidas e bebidas. Aí ele cantou a canção que significava mais ou menos isso. Não fui eu mesmo que morte matou, mas a minha imagem de lama que morte matou. Porque o Sonin frequentemente desaparecia quando os carrascos da morte estavam matando. Com o que, ou seja, depois dessa história toda, Egiocô tomou Epipaiemi como sua esposa.